Vamos lá. Questão aí, número 14. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, ou, né, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou mesmo em razão de sua conduta. Nesse contexto, é correto afirmar que são medidas, né, específicas de proteção. Ó, aqui já está falando de medidas de proteção aplicado à criança, etc. Pessoal, em quais casos eu aplico a medida de proteção à criança ou adolescente, né? Criança ou adolescente. Quando os direitos reconhecidamente dessa lei, quais são os direitos? Saúde, educação, respeito, direito ali, né, à liberdade, tá bom? Então, os direitos fundamentais, eles forem ameaçados. Então, veja, não basta, nem precisa ser violado, basta estarem na iminência de serem ameaçados, já é motivo para a aplicação da medida de proteção. Violados por razão da omissão da sociedade ou do Estado, a criança que está no abrigo sendo torturada, ação do Estado, tá certo? Medida de proteção. Por falta, omissão ou abuso dos pais, tá certo? A mesma situação. Os pais estão torturando aquela criança ou estão sendo omissos. A criança ela está desnutrida, né? Sem o alimento necessário. Então, omissão dos pais. Nesse caso, também, medida de proteção. Ou em razão de sua conduta. É a criança que teve envolvimento ali com drogação, né? Com produtos ilícitos, produtos tóxicos, tá certo? Então, essa criança também será submetida ali a um atendimento institucionalizado, tá bom? Será colocado ali em ambiente adequado, né, com acompanhamento institucional ou uma medida, né, de proteção. Nesse caso aqui, qual é a alternativa que não significa aqui uma medida de internação? Acolhimento institucional é medida de internação. Colocação em família substituta é medida de internação, tem que ter autorização judiciária. Internação não é medida de proteção. A internação é uma medida socioeducativa. Então, nossa exceção é essa aqui. A internação, ela é uma medida socioeducativa. Portanto, essa medida aqui é aplicada apenas ao adolescente, certo? Aplicado ao adolescente. Inclusão em programa de acolhimento familiar, medida de proteção, ou encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Pessoal, medidas de proteção, previsão, artigo 101 do ECA. Lembrando, rol exemplificativo, posso utilizar aí outras medidas não previstas lá no artigo 101. Qual a finalidade da medida de proteção? Atender às necessidades pedagógicas, bem como fortalecer os vínculos familiares e comunitários, tá bom? Então, a finalidade, conforme o ECA, da medida de proteção é atender às necessidades pedagógicas, tá bom? E fortalecer os vínculos familiares. Diferentemente, tá bom, da finalidade da medida socioeducativa. Socioeducativa, lá na lei do SINASE, fala que o objetivo, ou seja, a finalidade da medida socioeducativa é ser ali imposta, tá bom? Caráter sancionatório, né? Caráter sancionatório impositivo, tá bom? A criança, ou melhor, ao adolescente, tá certo? Então, medida de proteção é diferente de medida socioeducativa. Quais são as hipóteses que autorizam a aplicação da medida de proteção? Criança ou adolescente em situação de risco ou na prática de ato infracional, tá certo? É uma medida não punitiva, já a socioeducativa é sancionatória, tá certo? Não que vá perder o seu caráter educativo, tá bom? Mas é uma medida sancionatória, beleza? Ou natureza administrativa. Não punitiva, de natureza administrativa, é a natureza jurídica do ato, ou melhor, da medida de proteção. Professor, o que é natureza jurídica? Você que não é da área do direito, natureza jurídica é onde se encontra aquela medida de proteção. Qual conjunto faz parte, tá bom? A qual espécie ali ela pertence, tá certo? Então, é uma medida não punitiva. Pessoal, lá no artigo 101, temos as medidas de proteção. Tá bom? As medidas de proteção temos aqui, ó, por exemplo,
o encaminhamento aos pais ou responsável, tá bom? Mediante o termo de responsabilidade. Orientação, apoio ou acompanhamento temporário, tá bom? Aquela criança. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. A gente já viu aqui, né, que pode, ó, por analogia, ser também matriculada em creche. Ó, por analogia, posso matricular criança em creche, tá bom? Pessoal, a LDB, a própria LDB, determina que o ensino será obrigatório a partir dos 4 anos. Criança a partir dos 4 anos tem que estar matriculado, tá certo? Então, por previsão expressa na LDB, na própria Constituição Federal, é um direito à educação, e também por analogia que eu posso matricular a criança em uma creche. Vamos lá, não tem ali vagas em estabelecimento educacional, não tem vaga ali na creche. Eu posso, o conselho tutelar, né, pode, junto ao órgão ali, não, junto à creche, impor essa obrigação de matrícula, né, aquela criança em uma creche, pode, né? Lembrando que o rol das medidas de proteção são um rol exemplificativo, então eu posso utilizar outros não previstos aqui no artigo 101 do ECA. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio, promoção de família da criança ou do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, tá bom? Da criança ou hospital aí ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento, crianças que teve contato com álcool, tá certo? Com álcool aí, ó, toxicômanos, né? Aí, tratamento aí com crianças que teve contato com bebidas alcoólicas. Acolhimento institucional, inclusão de programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, tá certo? Pessoal, esses aqui eu deixei em negrito, porque esses daqui, ó, precisa da autorização do juiz da vara da infância e da juventude, tá certo? Então, tem que ter uma ordem judicial. Esses outros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o próprio Conselho Tutelar pode aplicar, certo? Lembrando, princípio da intervenção mínima. Então, o Conselho Tutelar é quem irá aplicar primeiramente, tá certo? Eu só chamo o judiciário quando for necessário. Você quer ver um exemplo? Casos de evasão escolar. O que é evasão escolar? A criança ela não está frequentando as aulas, não está indo para a escola. Eu tenho que chamar o Poder Judiciário para verificar essa situação? Não. O Conselho Tutelar ele pode verificar juntamente a família daquela criança, né, juntamente com a escola, qual o motivo daquela evasão escolar, tá certo? Ah, não está indo para a escola porque não tem ônibus. Então, o Conselho Tutelar pode resolver juntamente com a prefeitura, juntamente com o Estado ou juntamente com a União. Princípio da responsabilidade primária e solidária do poder público, tá certo? Então, o Conselho Tutelar ele vai aplicar as medidas de proteção, tá certo? O juiz ele aplica todas as medidas, tá bom? Todas as medidas, só que pelo princípio da intervenção mínima, é preferencialmente que essas medidas sejam aplicadas pelo Conselho Tutelar. Tem mais questão, viu, gente? Tem mais questão. Não acabou não, viu? Tem mais questão, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Quem possui atribuição para aplicar as medidas de proteção, ó, preferencialmente o Conselho Tutelar, tá certo? Então, o Conselho Tutelar é quem vai aplicar as medidas. Lembrando, as medidas que estão previstas lá no artigo 101, do inciso 1 até o inciso 7º, tá certo? Acolhimento institucional, família substitutiva, aí é o Poder Judiciário, beleza? Agora, e se não existir Conselho Tutelar lá naquele município? E aí? Ficaremos de mãos atadas? Não, gente. Como o Poder Judiciário, ele pode aplicar todas as medidas de proteção, todas as medidas socioeducativas, o Poder Judiciário é quem vai aplicar, beleza? Então, enquanto não forem instalados os conselhos tutelares, a atribuição será feita pela autoridade judiciária, o que está lá no artigo 262 do ECA. Ó, pergunta aqui que cai muito em prova. O Conselho Tutelar pode aplicar todas as medidas de proteção
Pessoal, não. Somente aquelas que estão previstas lá no artigo 101 do ECA, inciso 1 ao 6º, tá certo? Então, somente essas daqui aqui podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Aquelas que estão previstas lá no inciso 7º, 8º e 9º, Poder Judiciário. Beleza? Então, vamos lá, ó. Órgão e atribuição. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, as medidas de proteção, as medidas de proteção, tá certo? Lá no inciso 101 do ECA. E o juiz da vara da infância e da juventude, todas as medidas de proteção, certo? O Conselho Tutelar aplica todas as medidas, exceto a inclusão de acolhimento familiar e a colocação em família substitutiva, tá certo? Então, essas aqui o Conselho Tutelar não pode aplicar. Atribuição aqui do juiz da vara da infância e da juventude, tá certo? Então, mais uma vez aí, ó, artigo 101, é onde tem as medidas de proteção. A gente tem aqui a legislação específica ou o Estatuto da Criança e do Adolescente completo por apenas 12 vezes de R$ 9,70, beleza? Gostou da aula? Então já deixa o seu like, compartilha, deixa o teu comentário, tamo junto, forte abraço, me sigam aí nas redes sociais, o link aqui do nosso grupo de estudos está aqui na descrição do vídeo. Caso você queira falar comigo, o WhatsApp tá aqui também, meu contato pessoal, tá bom? A gente trata diretamente, beleza? E o link do curso, mais importante, né, gente? Tá aqui também, beleza? Brincadeira da parte. Tamo junto, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!